costume, a gente vai respeitar o horário de início para também não terminar muito tarde. Então, vamos dar início à discussão do caso. Antes, alguns recadinhos que eu sei que vocês já conhecem, para quem já participou da nossa discussão. Bom, primeiro agradecer a presença de vocês, né, como sempre, mais uma vez, prestigiando aqui, a gente fica muito feliz, eu e o Bate, que a gente gasta uma energia danada aqui para preparar esse caso, os casos que a gente discute aqui. Quem já participou sabe que a gente faz um modelo um pouco diferente do que normalmente se discute caso clínico, inclusive caso clínico nas sessões de neurooftalmologia. Primeiro a gente apresenta da forma como o caso veio para a gente, né? Eu sei que parece uma coisa óbvia isso que eu estou falando, mas não é, porque de um modo geral, quando a gente vai preparar um caso clínico, isso eu digo porque eu fazia isso, e eu vejo que os colegas fazem, a gente dá uma editada de uma forma a ficar, vamos dizer, mais didática. Então, o que acontece quando você faz isso? Quando você edita a apresentação, ela deixa de ser real. E aí você perde a oportunidade de ganhar uma experiência real, porque você, ao editar o caso clínico, você não vai se lembrar dele quando você estiver diante de um caso similar. Entende? Então, assim, a forma com que o paciente chega, como ele conta a história, às vezes já vem com um relatório, já falando alguma informação, já dá um diagnóstico prévio. Quem faz, enfim, todos nós fazemos consultório, a gente sabe que o paciente, quando a gente pergunta sobre o que ele tem, muitas vezes eles não dizem o que eles têm, eles dizem o que os médicos acham que ele tem. Então, isso é interessante porque isso aí gera um viés cognitivo, ou quase te obriga a não pensar em outro diagnóstico. E aqui a gente coloca isso não para dificultar, mas para tornar o caso clínico mais realista possível. E vamos fazer paradas para discutir. Outra coisa que a gente também faz de um pouco diferente das outras discussões é isso, a gente vai parar e perguntar ativamente aqui, eu conheço muita gente aqui pessoalmente, graças a Deus, então eu vou chamar vocês aqui quase como chamada de escola mesmo, então fiquem preparados aí, tá? E, bom, e mais importante do que tudo, eu sei que vocês sabem disso, mas não custa lembrar, como nós vamos discutir casos clínicos, então, de um modo geral, tem exames de pacientes, evidentemente, então vamos evitar copiar, colar, compartilhar, fazer print dessas imagens e evitar, enfim, acima de tudo, compartilhar para a gente respeitar a privacidade do paciente. Bate, a palavra é toda sua, eu vou ficar aqui só na moderação, manda bala aí. Vamos lá, vou colocar aqui. Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou colocar aqui o caso para vocês. Tudo certo aí, Fred? Tá vendo, né? Sim, perfeitamente. Então, o tópico de hoje do nossa apresentação de caso No Pain, No Gain. Depois, no final da apresentação, vocês vão saber o porquê desse tópico. Então, a primeira consulta desse paciente que eu vou apresentar, ela foi no dia 19 de fevereiro, agora de 2021. Então, assim, basicamente o paciente é um homem de 41 anos, diabético. E ele veio com uma queixa de que há 5 dias havia perdido uma parte do campo visual inferior do olho direito. Havia passado num oftalmologista já, alguns dias antes de passar comigo, e ele se recorda que o oftalmologista falou para ele, olha, você tem um problema no nervo do olho. Ele se recordava de alguns termos que foram usados ali durante a consulta, de um inchaço no nervo, talvez uma isquemia, e ele sabe que assim, ele saiu dali com o problema do nervo do olho e foi pedido uma avaliação neurooftalmológica. Eu deixei esse paciente inicialmente falar um pouquinho, né? Eu sempre deixo o paciente falar um pouquinho durante a consulta, um paciente que sabia escolher bem as palavras ali para falar. Então, ele começou dizendo assim, olha, faz 7 dias, então isso foi no dia 12 de fevereiro,
ele sentiu uma pressão no olho direito. Não era dor, naquele momento não tinha dor, era só uma pressão no olho direito, uma sensação de desconforto, e ele foi dormir. No dia seguinte, houve uma melhora parcial, de modo espontâneo dessa pressão, ela não passou, mas ela melhorou parcialmente. E ele acha que acordou com o olho um pouco, talvez, embaçado. Estava difícil dele perceber se tinha realmente algum embaçamento muito intenso. Uma das coisas que ele percebeu naquele dia foi que o brilho da televisão mudou um pouco, né? Mas ele não tinha ainda nenhuma queixa de perda de campo visual. Passou mais um dia, né? Então, primeiro foi a pressão melhorou parcialmente, o olho ficou meio embaçadinho. Passou mais um dia, no dia seguinte, né, ou seja, 5 dias antes de passar comigo, ele acordou notando que tinha um embaçamento da parte de baixo da visão do olho direito, né, a parte inferior da visão do olho direito estava realmente mais embaçada. Ele disse assim para mim, olha, eu acordei sem a visão na parte de baixo e eu continuo até agora sem a visão da parte de baixo, eu continuo do mesmo jeito, né, e nessa sequência, ele apresentou um relatório para mim do médico que ele havia consultado 3 dias antes. Esse relatório, ele continha algumas informações. Primeiro, que o paciente ele tinha perdido a visão subitamente no olho direito. Segundo, tinha uma medida de acuidade visual. Essa acuidade visual que foi medida pelo outro colega foi de 20/60 no olho direito, 20/30 no olho esquerdo. Havia também uma descrição de um edema de papila no olho direito e de uma papila normal no olho esquerdo. Ao final do relatório, havia a hipótese diagnóstica de neuropatia óptica isquêmica anterior, NOIA, e o paciente falou, olha, ele me pediu no campo visual e falou que eu precisava procurar um neuro-oftalmologista. Né? Quando eu peguei esse relatório, 2 coisas eu perguntei para ele. Desculpa, uma coisa eu perguntei para ele, a outra eu concluí pelo relatório porque não tinha informação, né? A primeira foi que não trazia nenhuma informação sobre reflexo pupilar. Então era uma baixa de visão no olho direito, 20/60, com edema de papila, uma hipótese diagnóstica de NOIA. Eu perguntei para ele se a visão havia sido medida com óculos, e ele falou que não, que a visão dele não tinha sido medida nesse relatório com a correção óptica. Né? E ele me apresentou na sequência esse campo visual. Né? E aí a gente dá uma paradinha aqui, né, para discutir algumas impressões iniciais e o campo visual. O que vocês acham do campo visual? Vamos lá. Hipóteses diagnósticas. Qual a característica que vocês veem nesse campo visual? Quem quer descrever? Aqui no chat o Marcos já colocou, nóia não arterítica, mas não tem dor. A Tati colocou, perda altitudinal, perda inferior típica. Marina, escotoma altitudinal inferior. Juliana, lembra nóia mesmo com esse altitudinal inferior. É isso aí. Lembra a nóia mesmo, né? O esquerdo, um olho normal, um campo normal, e o direito, um defeito altitudinal inferior. A única coisa, um detalhe aqui, um pouco mais de falsos negativos, mas mesmo assim não chega a invalidar o campo, né? E uma sensibilidade foveal aqui de 30 decibéis, um pouco reduzida. Basicamente é isso do campo, né? Na sequência disso, né, claro, o paciente foi falando isso, me apresentou um relatório, me apresentou o campo visual, né, e aí é aquilo que o Fred falou, você já fica meio induzido, né, então o meu pensamento otimista foi pensar, puxa, um homem, né, de 41 anos, diabético, tem uma perda de campo visual inferior que ele percebeu mais ao acordar de manhã, que aparentemente não progrediu, segundo o relato dele, mais um relato de um edema de papila e um defeito altitudinal no campo visual. Né? Quem que não vai pensar em nóia? Né? Alguém aí não vai pensar em nóia? A primeira hipótese que vem na cabeça é nóia, né?
né? Então, o pensamento otimista, né, é o seguinte: matei o diagnóstico, nóia, né? Ô, Bato, Próximo paciente. segura um pouquinho aí. Alguém quer comentar alguma coisa de diferente? Enfim, algo diferente do que a gente está falando aqui. O Romar, nóia não arterítica, defeito altitudinal inferior, esquerdo, diabetes, perdão, acordar. Olha lá, Marina está fazendo um questionamento aqui, Bate. Tem descrição da papila contralateral? Não. Só, no relatório só trazia assim: papila do olho esquerdo normal. Olha, e o Marcos está comentando uma coisa aqui. A dor. Provavelmente está respondendo a minha pergunta sobre alguma coisa de diferente aqui. O Olha, Matheus, pode nesse falar. momento da evolução até agora, que o paciente tenha me falado, eu estou contando para vocês como se ele estivesse na minha frente. Né, como está desenrolando a fita, né, está desenrolando o carretel ali. Então, até aquele momento, pressão. Toma pressão no olho, não caracterizou como dor. O Matheus colocou aqui, ó, neurite atípica, oclusão arterial, e a Tati colocou paciente novo, muito novo, paranoia. Qual a idade mesmo, Bate? 41 anos. 41. E diabético tipo 2, né? Não insulina. Diabético tipo 2, há 7 anos. 7 não anos. insulina independente. A dor pode acontecer na noia, mas é típico, mas pode. Não é típico, mas pode, né? Sim. Bom, vamos chegar nesse ponto aí. Kelma, também me parece novo paranoia. Marco, neurite atípica como diagnóstico diferencial. É isso, neurite atípica. É um diferencial. Perda do brilho lembra neurite. Eu perdi essa. Perda do brilho onde? Bate. Ele falou que tinha uma alteração do brilho da TV. Ah, ok. No começo, antes de aparecer a perda do campo visual inferior, ele falou que não, tinha uma alteração um pouco no brilho da TV um dia antes. Entendi. Mas um sintoma vago, mas assim, é uma coisa que ele percebeu. Né? E Bom, bem mais. Pedro está perguntando da pupila, ainda não sei, Pedro. Não tem mais informação. O paciente está me apresentando ainda o relatório e o rótulo que ele recebeu. A gente ainda está no relatório, perfeito. Então vamos passar. Vamos lá, Mate. E depois do pensamento otimista, né, vem o pensamento cauteloso, né? Então, é isso que vocês já falaram, né? Em primeiro lugar, né, 41 anos. 41 anos, mesmo diabético, é uma idade baixa para a noia. A gente sabe que a noia tem uma idade média de acometimento mais do que 50 anos, mas 56, 58 anos de idade. Né? Segundo lugar, o que me chamou a atenção foi essa pressão no olho. Também vocês comentaram muito bem aí. A maioria dos pacientes não tem nenhuma sintomatologia prévia, mas às vezes um certo desconforto, né? Isso pode acontecer numa porcentagem bem pequena de casos. Não é dor, não é exatamente dor, mas é um desconforto vago que o paciente muitas vezes tem dificuldade em caracterizar, mas a maioria não caracteriza como dor quando esse desconforto está presente. Agora, tem uma coisa a mais que me chamou a atenção também, algo que vocês já também falaram aí, foi esse embaçamento visual. Né? Esse embaçamento visual, um dia antes da instalação da perda de campo, isso é uma situação que a gente não costuma ver, na neuropatia óptica isquêmica, né? Na forma não arterítica. Na forma arterítica, às vezes a gente pode ter algumas manifestações do tipo amaurose fugaz, mas não é o que ele está descrevendo aqui, não é o que o paciente está descrevendo aqui. Então, nesse momento, eu acho que o pensamento cauteloso, né? Então, melhor não ser tão otimista. E a gente precisa, então, esclarecer esses pontos acima. Né? Alguém mais quer adicionar algum comentário para a gente, que faria a gente ser mais cauteloso nesse caso? Um comentário da Juliana aqui, muito bom. Apesar da idade, podemos ter outros fatores de risco, tipo drúseas do nervo óptico.
Sim, bem pensado, bem colocado. Cuidar de medidas sem correção. Porque essa foi com correção, Bate? Não, a do relatório foi sem correção ótica. Sem correção. Isso eu perguntei bem para ele, se colocou óculos ou colocou greens na frente dele, ele falou que não. Só foi o oclusor. História de enxaqueca, a Juliana perguntou. Vamos ver mais adiante. Então, vamos para frente. Então, vamos para frente. Então, pensamento cauteloso. Então, a primeira coisa que eu quis esclarecer foi detalhar um pouquinho melhor essa perda de visão. Então, o paciente me falou o seguinte, um dia depois que ele sentiu a pressão no olho, é que aconteceu esse certo embaçamento. Nesse dia seguinte, ele notou que, no decorrer do dia, tinha uma certa perda de nitidez, que era leve, mas que ele acha que foi piorando de manhã em direção ao final do dia. E o que ele tinha era uma perda de brilho, né? E onde ele sentiu mais aquilo foi justamente na televisão. E ele acha que quando ele assistiu televisão no começo do dia, estava melhor, quando ele assistiu televisão no final do dia, ele estava pior. Então, aparentemente, foi um certo embaçamento bem discreto que progrediu ao longo daquele dia mesmo. E aí, no dia seguinte, é que ele notou a mancha no campo visual inferior. Ele falou que ainda não tinha muito noção, ele falou que ele conseguia ver um pouquinho através da mancha. Tá? E ele notou que ele acordou um dia, notou isso, e no dia seguinte, aquela mancha no campo inferior aprofundou um pouco mais. Né? Então, diferente um pouco da nossa noia. Né? Esse paciente ele teve alguma progressão, né? Que acabou depois se concentrando no campo visual inferior, mas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a notar no paciente com noia. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa perda visual? O Pedro colocou aqui, ó, muito insidioso, pouco frequente na noia. O Bate, Concordo? pode falar. Pode falar, pode falar. Resumindo o que você quer dizer, me corrija se eu estiver errado, é que a noia, você esperaria algo mais como... Abrupto, não, um fenômeno mais negativo, perda de visão, e não uma coisa de fenômeno negativo na noia. Certo? Sim, sim. Não, mas é justamente o que eu penso. O que eu não esperaria um dia antes da perda visual, ele ter esse embaçamento. Né? E aí descrever que esse embaçamento aconteceu e ele depois ele aprofundou um pouco mais. Então, assim, pode ainda ser noia? Pode. Né? O que mais chama atenção é o sintoma prévio à perda visual. Isso é o que me chamou mais atenção. E aí, depois tem o detalhe, né, da pressão no olho direito. Essa sensação era uma sensação de pressão no globo ocular, que começou, que melhorou parcialmente no segundo dia, mas não passou. Né? No terceiro dia, ele perdeu a visão, tá? E ainda na sequência da perda visual, essa pressão, ela tornou-se aí uma dor. Né? E ele referia bastante para mim, olha, eu sinto a dor no fundo do olho, e ele apontava para mim, em cima e lá dentro, na parte de dentro, ele apontava para mim, apontando para o canto superior e nasal, né, lá atrás na órbita. Era uma dor que ele caracterizava como constante, não tinha fatores de piora e melhorava parcialmente com analgésico. Ele chegou em alguns momentos a tomar analgésico comum com uma melhora parcial. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa dor? Vamos ver aqui no chat. A Flávia, normalmente são sintomas logo quando acorda, né? Assim, o Bate, vale a pena comentar o seguinte, pelo menos eu, assim como tem
curva de aprendizado em cirurgia, eu digo que tem a curva de aprendizado também em clínica, tá? Porque quando a gente vai lendo sobre doenças, a gente, cada vez que a gente lê novamente o capítulo, a gente vai captando mais informações. Então, eu estou falando isso porque a primeira vez que você lê noia, sobre noia não arterítica, mais especificamente, o que você guarda de informação é que ela é súbita, né? E não progride, então você guarda essa informação. Ah, progrediu um dia, então não é noia. Você guarda também a informação que ela é indolor, e aí você fica com isso na cabeça, aí você fala assim, bom, qualquer sensação de dor, mesmo uma pressão, eu já descarto noia. E o fato de você ter a perda visual ao acordar. Então, se ela não é ao acordar, isso você acaba acreditando que isso exclui a noia. Mas essas três coisas que eu falei, você pode ter de forma diferente em alguns pacientes, evidentemente uma parcela pequena. Certo, Bart? Por exemplo, progressão da visão, a gente é uma coisa que está bem descrito, né? Noia progressiva, sim. É uma coisa que está descrito, e a gente acaba vendo isso em pacientes que eles têm aquela perda mais parcial, tem ali o edema, e aí o edema continua, a gente não sabe bem o porquê, mas aquele edema progride e acaba cometendo a outra parte do nervo, e aí vai perpetuando, progredindo a perda de visão. Por isso que quem advoga fazer corticoide, uma das indicações era essa, evitar a progressão da perda de visão, em vez de recuperar, mas evitar principalmente a piora. Ao acordar, evidentemente que é muito comum, mas você tem casos também que acontece após o meio-dia, evidentemente, que não exclui. E a dor, é claro, o paciente não costuma sentir dor, mas vira e mexe, fala da tua experiência, Bate, porque vira e mexe, o que eu vejo é que o paciente às vezes sente uma pontada, já vi eles falando isso, já vi eles falando também não é dor, é um desconforto ocular. Eles, pode falar. O paciente fala assim para você, ele fala assim, normalmente a gente não tem que sentir o olho, né? Isso. E eu estava sentindo o olho. Sentindo o olho. É isso que ele fala. Ele fala que é uma pressão, eu estava sentindo o olho. Normalmente a gente não tem que sentir o olho. É isso que ele fala. Mas nesse caso aqui, essa pressão deu lugar realmente a uma dor. Né? E como você falou, a noia, você tem uma parte, você pode ter uma progressão da noia. Então, a progressão e o aprofundamento desse defeito de campo, eles ainda podem encaixar em noia. Né? O que é um pouco esquisito é o prévio. Né? É a sintomatologia de embaçamento e dessa perda de brilho que ele relatou um dia antes. Que é uma coisa que a gente realmente não costuma observar na noia. Né? É isso aí. Em frente? Vamos lá. Vamos em frente. O paciente de antecedentes oculares, ele sabia que tinha um distúrbio refracional, mas ele não usava óculos. E de antecedentes pessoais, diabético há 7 anos, controlado com glifage. Negava, claro, a gente já vai, dentro da hipótese de noia que nos foi apresentada, a gente já vai perguntando algumas coisas. Então, ele negava ronco, não havia história de apneia, não fazia uso de outras medicações, negava febre, negou sintomas gripais nas semanas que antecederam o quadro. Hoje em dia é muito importante perguntar isso também. Não tinha história nenhuma de cefaleia prévia. Eu não perguntei para ele se ele tinha história de enxaqueca. Eu perguntei para ele, você tinha dor de cabeça? Costumava ter dores de cabeça? Não, doutor. Muito raro eu ter uma dor de cabeça. Por aí conclui-se que, assim, nenhum antecedente que nos remeta a um quadro enxaquecoso. Ô, Bart, segura um pouquinho, só para eu responder aqui, ó. Eu vou fazer a pergunta e você responde. A Marina perguntou se tinha relação a dor, se a dor tinha relação com a movimentação ocular. Não. Como eu falei aqui, ó, a dor era constante, sem fatores de pior.
Ok. Então, ela não piorava com movimentação ocular. O Romar acrescentou que, me lembrando aqui, alguma inflamação ápice orbitário ou seio cavernoso, né? Ou seja, ápice pensando em dor mais perda de visão, é um dos locais, né? Pode. Né? Seu cavernoso um pouco menos, né? A não ser que ele suba um pouco e saia, mas ápice sem dúvida. Dor e perda de visão, ápice. O Matheus colocou descartar causa compressiva, é isso aí, degeneração de algum tumor. Eu acho que o Matheus está querendo dizer que as degenerações levam a perdas visuais mais rápidas, né? Uma apoplexia, por exemplo. Tipo apoplexia, ou tem umas degenerações císticas, né? Alguns tumores têm isso, né? Pode. O Marco, eu acho que já respondeu a do Marco. Ele perguntou se tinha antecedente de enxaqueca, como você falou, não, né? Não. E aí, o Marcos também comentou, processo inflamatório com sarcoidose podem provocar esse desconforto, como sarcoidose. Vamos para frente. Então, vamos para frente. O exame do paciente, tá? Nessa consulta de 19. Ele tinha melhor acuidade visual de 1 no olho direito, com uma dioptria esférica de miopia, um parcial, né? Ele dava aquela procuradinha, chegou ali no 1, leu algumas letrinhas, outras não. E visão de 1 no olho esquerdo com meio de miopia. Visão de cores, no olho direito, ele acertou 9 em 14 placas, no olho esquerdo ele acertou 14 em 14 placas. Havia um defeito pilar aferente relativo bem nítido no olho direito, biomicroscopia normal e motilidade ocular sem qualquer tipo de alteração, né? Aqui eu não coloquei, mas como vocês estão falando em alguma alteração orbitária, ele não tinha sinais de doença orbitária, não tinha proptose, não tinha nenhuma distopia associada, não tinha nenhum sintoma congestivo orbitário da parte externa do olho. Então, melhor acuidade visual de 1 em cada um dos olhos, uma alteração de visão de cores no olho direito, um defeito popular aferente relativo. E, vamos mostrar o próximo? Sim. Vamos adiante, né? Aí o fundo de olho que vocês pediram. Quem quer descrever para a gente? Vamos lá. Romar, Marcos, Ana, Juliana, Marina. A Nina já está comentando aqui, a escavação do olho direito, do olho contralateral, fala contra noia. Perfeito. De fato. Mas descreva para mim o que você vê nos dois olhos. Edema do disco óptico, um edema praticamente 360 graus, tem um trechinho ali em cima que o borramento é mais 360 graus, mais importante, temporal e inferior, né? Mas na bio de fundo era um edema 360 graus. Né? Um edema com uma certa hiperemia, né? O que mais vocês estão vendo? Formando um C. Ó, a Juliana fez um comentário importante aqui, ó. Parece ter uma hemorragia peripapilar inferior. Bate, você que viu o fundo de olho, é isso? Sim. Uma Aponta hemorragia aí. ali às 6 horas. Uma hemorragia superficial. Aponta aí com a setinha, com o cursor. Isso. Bem aqui embaixo. Entre 6 e 7 horas, né? Fala. Desculpa, gente. Um edeminha aqui se falou? estendendo um pouquinho. Ô, Juliana, por que você perguntou isso? Agora, já que levantou a bola... Perguntei o que, professor? Falei da hemorragia? Sim. A hemorragia, ela fala a favor, inclusive, da noia também, né? Que ela pode estar presente. Boa. É isso aí. Ô, Bate, fala aí disso, que isso aí remete a gente... Batistella, como ele é o mais velho aqui disparado, ele,
Quando publicaram o IONTT, o Batistella já era bem R6, né, Bate? Fala aí, você que... Brincadeira, fala aí. Não, é um edema de papila, né? Nós temos aqui um edema de papila no olho direito, né? Aqui, claro, com uma papila edemaciada, a gente vai ter uma obliteração da escavação, né? Mas é um edema de papila que você poderia encontrar na noia. No edema de papila existe uma certa informação que não é incorreta, que a maior parte dos edemas de papila na noia são edemas pálidos. Isso não é verdade, né? Uma boa parte dos edemas é de edemas permeados, na fase aguda, né? E uma coisa que já foi chamada a atenção aqui é realmente o disco óptico do olho contralateral. É um disco óptico com uma escavação maior, né? Não tem uma escavação pequena, não é o que se chama de um disco de risco, né? Então, o disco de risco, ele não está presente, né? Supõe, claro, aqui está demasiado, eu não consigo ver, mas supõe-se que esse disco óptico aqui do lado direito, ele também seja parecido com o esquerdo, provavelmente não tinha uma escavação pequena, né? E isso fala contra a forma não arterítica da noia. Quando você tem uma noia, um disco óptico de grandes proporções, com escavação grande, isso, se for noia mesmo, isso te remete a uma noia arterítica, né? Então, isso aqui, com disco óptico grande, já deixa a gente um pouco mais. Alguém está perguntando a mácula. Não tinha edema de mácula. Não tinha evidência de que tivesse nenhum descolamento seroso aqui, não. A Marina está perguntando. Eu acho que é artefato, né? Tem uma manchinha... Não. Aqui é da câmera. Ó. Tem aqui e tem aqui, ó, tá vendo? Ah, é verdade, tem igual. Agora, deixa eu complementar aqui, que você falou da noia arterítica, mas aí a gente tem algumas coisas... porque a noia arterítica, tudo bem, você tem que pensar, mas, por exemplo, 40 anos é praticamente impossível, né? Difícil. E outra coisa, noia arterítica com divisão e esse edema aqui também é dureza, viu? É dureza. Agora, mas uma coisa que eu queria chamar ainda a atenção, que você acabou não falando, a Ana Laura está perguntando se tinha células no vítreo, Bate. Boa pergunta, não. hein? Nenhuma celularidade, nem de câmara anterior e nem celularidade vítreo. Ô, Ana, por que você está perguntando? Pode falar ou escrever, você que manda. Que a princípio ele não se encaixa muito no diagnóstico de noia não arterítica, né? Então a gente tem que pensar no diagnóstico diferenciais infecciosos aí no caso também. Por isso que eu perguntei da célula no vítreo, uma perineurite, uma neurite infecciosa, né? Muito e aí, papilites, né? Esse embaçamento visual inespecífico antes da perda grave do campo visual. Boa. Não, agora você falou um diagnóstico super interessante, porque tem isso, né? A perineurite, ela pode causar edema sem tanta perda de visão. Se bem que ele tem um defeito de campo, tudo bem. Mas essa visão de isso é uma coisa importante vocês lembrarem. Edema com visão normal, vocês têm que entrar no diagnóstico diferencial, aí é uma perineurite. Aí é isso que a Ana está falando, de infecção, aí basicamente você tem aí a sífilis, a grande causadora de perineurite. Mas ainda eu queria chamar um pouco mais a atenção, que o Batistella está saindo pela tangente, ele não quer falar aqui, mas, porque a Juliana, essas coisas parecem que não são importantes, mas são importantes, pelo menos eu acho. Por exemplo, essa hemorragia, porque essa hemorragia fala mais a favor de noia, certo? Sim, uma alteração isquêmica, você espera encontrar mais hemorragia. Né? Perfeito. Isso aí, eu vou chutar aqui um número, mas se eu estiver errado, me fala. Mas eu acho que, se eu não me engano, naquele trial lá do IONDT, que é da noia não arterítica, certo? Se eu não me engano, mais de 90% tinha hemorragia. Esse número eu não lembro não, mas eu sei que a maioria dos pacientes realmente que a gente vê com noia, né, na fase aguda, tem hemorragia. Beleza. Mas agora, já no da neurítica, o NTT, também tinha paciente com hemorragia, certo? Tinha. Uma pequena parte. Uma pequena parte. Não sei a porcentagem, mas é pequena. Eu vou chutar, porque eu tenho uma memória boa, mas era por volta de 7%, abaixo de 10%, mas não é tipo 1%. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que a hemorragia,
ela sem dúvida sugere mais o diagnóstico de noia não arterítica, mas ela não exclui a neurite. Então, é sempre importante isso, que você vai, em nenhum momento você vai ter um sinal ou sintoma que vai sozinho dar o diagnóstico. Então, você vai somando ali e fazendo pontuações para um ou outro diagnóstico. Tá? Tem o Romar aqui falou de papilopatia diabética, né? Romar, papilopatia diabética é uma situação rara e é considerado um diagnóstico de exclusão. Ele acontece mais em diabéticos tipo 1, menos em diabéticos tipo 2. Boa parte dos pacientes tem já alguma manifestação de retinopatia diabética, e é um edema de papila que pode ser uni ou bilateral, mas que evolui com pouquíssima disfunção visual, bem pouca disfunção visual, né? E muitas vezes acaba evoluindo para cura, realmente para melhora espontânea depois de algumas semanas, às vezes até alguns meses, né? Mas é um diagnóstico de exclusão. Quando você tem um sinal mais importante de disfunção do nervo óptico, ou mesmo esse defeito de campo visual, não é uma situação que você esperaria encontrar numa papilopatia diabética. Então, está no diagnóstico diferencial, mas ele fica bem mais para baixo ali no diagnóstico diferencial. É isso aí. E Então, ele é interessante também que eu me lembro assim, da papilopatia diabética também, dele tendo assim, mais tortuosidade vascular, lembra? De umas telangiectasias. Sim, o edema fica com mais telangiectasias, parece, inclusive, confunde com neovaso. Exato, confunde com neovaso. Eu estou procurando aqui, ver se eu acho uma aqui, uma papilopatia diabética, aqui, ó, eu achei. Ô, Bate, libera para eu só colocar aqui, para eu mostrar. Para a apresentação. Isso, rapidinho. Pode colocar. Aqui. Tá vendo aí? Tá chegando. Tá. Olha como está a vasa, né? E essa paciente aqui era jovem, 13 anos, com diabetes tipo 1, tempão, e acredite se quiser, essa 20/20 de visão. Ela tinha um vazamentinho, quase um achado de exame. Mas isso aqui a gente fechou como uma papilopatia diabética, só para mostrar. Bom, deixa eu sair, volta aí, Bate. Vamos continuar. E agora? Vamos passar adiante? Para frente? Vamos para frente. Resumo do caso. É um homem jovem, de 41 anos, diabético, uma perda visual aguda, com dor ocular, tem sinais de disfunção do nervo óptico, tem edema de papila e tem um defeito altitudinal. Isso, segura um pouquinho, eu vou acrescentar algumas coisas aqui que os colegas falaram. A Ana, por exemplo, não tem células no vítreo. Não tem. Tem aquela hemorragia pequena lá, mas tem. O que mais? Acho que é isso. E tem um disco contralateral que não é um disco de risco. Um disco com escavação de 0,2. Boa, é isso aí. Bom, eu vou aproveitar aqui os diagnósticos diferenciais que foram colocando aqui na discussão. Colocaram noia não arterítica, evidentemente, neurite ótica, todo mundo falando neurite, aqui pelo menos uns dois falaram, acho que o Marcos e mais alguém falou neurite atípica. Neurite atípica. Compressão. É isso aí. Tá? E é isso. São esses três principais. Mas exatamente. A Lúcia colocou aqui, ó. Edema anterior do defeito altitudinal pode ocorrer na neuromielite óptica, mas a acuidade visual 1 não é comum na neuromielite, mas pode acontecer, é isso aí.
Bem, bem colocado. Pode acontecer, sim. É isso aí. Eu já tive um caso, assim, e remete uma coisa que as pessoas ainda falam muito pouco, e a gente não consegue ainda provar, mas eu tenho vamos dizer, essa suspeita de que a neuromielite óptica ela tem um componente isquêmico, junto com a inflamação, evidentemente, mas isquêmico maior do que a neurite da esclerose múltipla. Então, ninguém ainda estudou a fundo isso, mas já é ventilado isso, porque na mielite eles têm isso, né? Estudos histopatológicos, né? Pacientes que vão a óbito, eles estudando a mielite anatomopatologicamente, eles viram que esses pacientes com neuromielite óptica, a mielite da neuromielite óptica, ela tem um padrão de necrose por isquemia. Então, quando você fala isso do altitudinal, enfim, eu me lembro dessa questão, que uma neuromielite óptica pode ter isso. Juliana, pela idade vale pensar em infecção mesmo. Às vezes sífilis pode dar quadros parecidos. É isso aí. Sífilis é uma das mesmo sem célula no vítreo, né? Fala, Bart. Grande imitador, né? É isso aí. Então, noia. E a papilopatia diabética. É isso noia, aí. neurite, neuropatia compressiva. Você vai falar, neuropatia compressiva poderia dar. Olha, eu já tive um caso na residência, um fora da residência, 2 pacientes com mucocele de seios posteriores, que cresce agudamente, a mucocele infecta, cresce agudamente, leva a dor e compressão do nervo óptico, simulando neurite. E, como neuropatia compressiva não tem padrão específico de campo visual, ela pode também gerar defeito altitudinal. É isso aí. Tem uma coisa, me corrija se eu estiver errado, mas tem uma coisa que é um conceito que para mim é relativamente claro, que é o seguinte, nas neuropatias compressivas, por exemplo, a mucocele, ela causa uma compressão mais posterior, certo? Não teria edema. Não teria edema. Isso aí é claro, né, para você, Bart, isso? Sim, sim. Né? Então, a gente coloca aqui no diferencial, mas assim, para ser uma situação compressiva levando a edema, a compressão ela precisa estar sempre o mais próximo possível do globo ocular. Intraorbitária e o mais próximo possível do disco óptico. Quanto mais longe, menor a chance de ter edema. É isso aí. Né? E podemos passar como diferenciais ainda, neuropatia infiltrativa, papilopatia diabética, né? Agora, vamos pegar esses 3 principais diferenciais que a gente colocou e fazer um exercício, né? E colocar aqui alguns dos sintomas do paciente e a gente vai colocar se esse tipo de sinal, sintoma ou a epidemiologia do paciente é muito improvável para uma determinada patologia, pouco comum é comum. Então, a gente pode começar, a idade de 41 anos, né, como a gente já falou aí. Para noia, é uma coisa que é pouco comum. Para neurite, não. Neurite com 41 anos está na média etária, né? Neurite vai até 45, 46 anos de idade. E na neuropatia compressiva, é uma situação que a neuropatia compressiva pode acontecer em qualquer idade. Então, a gente poderia colocar isso aqui. Noia pouco comum, neurite e compressiva, situações comuns, né? O fato de ser homem, né? Para noia, é uma situação que é perfeitamente incompatível. Para neurite, não é incomum, não é raro, mas é bem menos comum, uma vez que, no máximo 25% dos pacientes, eles são homens, né? A maior parte dos pacientes são mulheres. E para a neuropatia compressiva, isso é indiferente. Né? Acuidade visual de 1. Você pode ter acuidade visual de 1 em qualquer uma dessas patologias. Né? Você pode ter acuidade visual de 1 em qualquer uma dessas patologias. Mas não é o mais comum. O mais esperado é que você encontre algum grau de comprometimento de acuidade visual um pouco pior. Né? Então, você ter acuidade visual de 1 não é impossível. A gente já observa isso na prática clínica, mas isso, para as 3, é uma coisa que é menos comum. Né?
Agora, visão de cores. Né? A visão de cores, na situação inflamatória da neurite óptica, normalmente a gente tem um acometimento que é desproporcional. Você pode ter uma acuidade visual boa com uma visão de cores bastante ruim. E, em geral, na neuropatia óptica isquêmica e na neuropatia compressiva, normalmente a visão de cores, ela meio que acompanha o nível de acuidade visual. Quer dizer, boas acuidades visuais, você geram bons testes de visão de cores, bons resultados no teste de visão de cores. Acuidades visuais ruins geram resultados piores. Tem um trabalho, inclusive, eu não lembro exatamente quando que mas mostrando que os pacientes com noia, a maioria deles tem boa visão de cores, até que eles percam a acuidade visual, até que ela caia, se não me engano, abaixo de 20/70 ou 20/80. Né? Até lá, você ainda tem relativamente conservada a visão de cores. Então, eu colocaria do seguinte modo: eu acho que é pouco comum uma visão de cores mais comprometida, né, para esse paciente com 1 de visão, né, numa noia e numa compressiva, e eu acho que é bastante comum o paciente, mesmo com visão boa na neurite, ter um comprometimento maior da visão de cores. Né? Dor ocular. Dor ocular é uma coisa que a gente sabe é frequente na neurite. Tá? Na causa compressiva vai depender do tipo de compressão, e na noia é uma coisa que a gente pode colocar como bastante improvável. Né? Início do sintoma, do quadro com sintomas vagos de embaçamento. Não é esperado na noia não arterítica. Isso pode ser na neurite na compressiva, pode acontecer, vai evoluindo com a perda visual. Então, inicialmente, quando não tem nenhuma perda visual mais importante, o paciente tem alguns sintomas vagos de embaçamento. Então, eu colocaria como improvável e comum, tanto na neurite quanto na compressiva. Perda visual com uma evolução gradual em dias, mas como esse paciente me contou, ele foi perdendo gradualmente, quer dizer, mesmo durante o dia ele notava que aquilo foi progredindo. Né? Eu acho que a gente pode colocar do seguinte modo: eu acho que isso é improvável nesta forma. A gente sabe que pode existir uma forma progressiva da noia. O paciente perde a visão em alguns degraus. Né? Ele fica bem por um pouquinho de tempo, dali a pouco ele tem mais uma isquemia. Ele perde novamente mais um pouco da visão. Essa perda que vai evoluindo gradualmente, ela vai falando mais a favor de neurite. Né? E é relativamente pouco comum com essa velocidade em dias, numa situação compressiva. Né? O edema de papila sem o disco de risco no olho contralateral. Isso a gente já sabe. Né? É bastante improvável na noia não arterítica. Né? E indiferente, tá? Tanto na neurite quanto na forma compressiva. E o defeito atitudinal. O defeito atitudinal, tá, é bastante comum na noia. É um dos principais defeitos de campo visual associado junto com o defeito em feixe de fibra. Mas é muito pouco comum, tanto na neurite quanto na neuropatia compressiva. Se não me engano, no ONTT, nem 10% dos casos tinha defeito atitudinal. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas é um número bem pequeno mesmo, que tinha, bem baixo, que tinha defeito altitudinal no campo visual. Então, se a gente colocar tudo isso aqui, fizer esse exercício, a gente coloca em primeiro lugar a neurite, colocaria, dentre essas hipóteses, com essas hipóteses diagnósticas, em segundo lugar a compressiva, e em terceiro lugar, tá mais afastado, uma noia. Né? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse quadro? Tem alguma dúvida do que a gente falou? Tem comentários? Não, acho que é isso. A Juliana só colocou aqui, a acuidade visual seria pior. E a acuidade pela idade, vai pensar em infecção? Na neurite, talvez, na sífilis. Vamos passar. Vamos passar. Então, principal hipótese diagnóstica, neurite. Vocês já sabem como é que a gente vai investigar. Estou com a principal hipótese de neurite. Vou pedir uma ressonância. Crânio, órbitas com cortes para nervo, com supressão de gordura. Tá?
pedi um líquor com bandas oligoclonais, pedi testes sanguíneos, né, além daquela bateria de testes para doenças autoimunes e reumatológicas, parte infecciosa e, hoje em dia, Covid também, né? E pedir um novo exame de campo visual para o paciente, porque eu quero saber como é que ele está evoluindo durante aquela semana, né? E aí veio os seguintes resultados na evolução dele. Líquor, pressão inicial de 19, 2 células, 45 de proteína, o restante da bioquímica e das sorologias negativas, né? E BOC negativo. Quer dizer, o BOC não saiu ali na hora, isso foi sair muitos dias depois, mas ele foi negativo. Sangue, hemograma normal, tá? O que é mais importante, hemograma normal, FAN negativo, sífilis negativo, Covid negativo, né? Como a gente também estava pensando em noia, uma forma talvez arterítica, muito difícil de ser nesse paciente, mas tinha que investigar. VHS, PCR normais. Né? Algum questionamento, alguma pergunta sobre esses 2 exames inicialmente? Né? Teste de Covid no líquor, não estou pedindo, eu não pedi. Eu pedi no sangue, eu nem sei se eles fazem no líquor. Você sabe isso, Fred? Nunca pedi. Nem passou pela cabeça pedir. Eu não né? sei. No sangue, normal. No sangue não tinha nada. O que o Marco está perguntando se pede Covid sempre. Ou no sangue também, né? Eu acho que o Marcos quer colocar de um modo geral. Eu não estou pedindo, enfim. Para casos de neurite, eu estou pedindo. Bom. Eu estou pedindo. Mais recentemente, nessa época de pandemia agora, estou pedindo. Pedro colocou aqui, ó, pouco sensível. Eu sei, isso é verdade, mas assim, a negatividade, é claro que ela não vai te afastar por completo, mas a positividade pode reforçar essa etiologia para você. Né? Pedimos no sangue mesmo, exatamente. Mas é aquela coisa, né? É difícil você saber, interpretar isso é uma coisa que não é tão fácil assim. E o novo campo visual, né? O que vocês acham? Não mudou nada, né? Mas tem dois dados aqui que quando o paciente veio trazer o campo visual, que me chamaram a atenção. É claro que eu fui verificar novamente, fazer os testes de função visual no paciente. A acuidade visual caiu 2 linhas de visão, muito embora o paciente não tivesse queixa. De 1, ele conseguiu ler um 0,8 procurando, né? Então isso tem 4 dias depois, né, que ele passou comigo. Muito embora tenha se mantido o defeito altitudinal, caiu a acuidade visual e piorou mais as visão de cores dele nesse olho. O que reforça a hipótese diagnóstica de neurite. Ou compressão. Um pouco mais aqui, mais para neurite mesmo, né? Porque ainda 0,8 é uma visão boa, esperaria até uma visão de cores pelo menos preservada no caso de uma compressiva. Né? E aí vamos para a ressonância. Né? Encéfalo aqui, para mostrar para vocês, um corte axial, um corte sagital, sem alterações. Né? E podemos passar para a órbita, Fred? Pode passar, mas não, vamos deixar o pessoal comentar. Isso. Vamos lá, gente. Para vocês, exatamente. Vamos lá, Ana, Juliana, Marco, Romar. Só para vocês se localizarem, tem esse tracinho verde que está aqui. Tá? Você tem em cima eu estou mostrando sequência de T2 com saturação de gordura. Embaixo eu estou mostrando a fase contrastada. Tá? O tracinho verde, ele corresponde exatamente no corte coronal onde pegou o nervo. Tá? Então, alguém quer comentar?
Edema Marco, do... Marco, edema do nervo óptico. Aqui, Marco. O Marcos colocou o Romar colocou perineurite com um certo borramento. Não, a Juliana colocou um certo borramento. Acho que está um nervo óptico espessado. Tentem colocar pelo menos o lado, bom, é o direito, né, evidentemente. Mas eu acho que estão falando do borramento. Aponta aí, Bate. Talvez da gordura. Aqui, você está falando, ó, aqui, ó. Aqui não tem muita diferença na gordura, não, viu? Tá? Aqui é só o corte que pegou na tortuosidade do nervo óptico aqui, né? Mas assim, ó, o nervo óptico espessado tá correto aqui, ó. Tá? Uma leve hipercaptação superior e nasal, né? Não, aqui, você está, Matheus está se referindo talvez aqui à imagem de, opa, peraí que eu acho que eu passei. Aqui a imagem de cima, aqui ainda é bainha com ícor, tá? Porque aqui é T2. Né? O nervo está espessado aqui e tem uma leve alteração de sinal, não é aquele hipersinal bonito, mas tem uma leve alteração de sinal aqui em relação ao olho contralateral. Né? E quem falou aí perineurite à direita foi Romar, né? Romar. Reforço após contraste. Tem reforço após contraste. No coronal aqui. O Marco está falando que a bainha está normal. Afasta a perineurite. Os músculos estão espessados? Não. Essa coisa da perineurite, eu vou falar que... Pior que eu gosto de uma perineurite, assim, sabe? Eu fico atento, mas às vezes é difícil, né? Não, eu digo assim, porque, por exemplo, a perineurite, ela é essencialmente um diagnóstico radiológico, sem dúvida. Mas você tem que ter um quadro clínico compatível. Porque, por exemplo, vira e mexe, por exemplo, eu até entendo o que o Roma falou aqui. Esse T1 aqui, com contraste, que é esse axial aqui embaixo, né? Se você olhar, tem aqui um tiquinho realçado a bainha, né? Não dá para negar que tem, vai. Tem, eu concordo com você. Né? Tem aqui, ó. Ela vai se estendendo aqui, ó. Isso. Mas você sabe que às vezes isso aí... um pouquinho também. Mas você sabe que às vezes isso aí... Uma vez eu estava lendo que, por exemplo, ó, baixa um pouquinho o cursor em direção ao ápice. Espera aí. Aqui? Mais para cima um pouco. Aqui? Aí, ó. Isso aqui é vaso. Isso é vaso. Então, mas às vezes depende... Porque aí como ele está curvo, ele está curvado, né, assim, tortuoso, é fácil dizer que é vaso, mas às vezes quando ele é retilíneo, ele pode confundir com uma bainha com realce. Entende? Então, você tem estruturas que normalmente captam contraste. Você pode ver pelo olho esquerdo, né? Aqui. Mas quando você compara com o olho direito, está espessado. Né? Está espessado. Aí aqui tem realmente, ó, uma certa elevação aqui que corresponde ao edema. Né? Aí a gente tem a captação de contraste aqui na bainha. No coronal, a gente pode ver também, ó a bainha aqui. Bom, é tênue, né? Aqui nesse coronal. Mas dá para ver. E o nervo aqui, ele tem uma discreta captação de contraste nessa altura. Né? Vou botar uma altura um pouquinho, vou um pouquinho mais para trás para vocês. Bate, o Matheus perguntou aqui, ó, tem retificação posterior ou é impressão? Não tem retificação, não. Eu não considero isso aqui uma retificação. Isso acho que é só impressão. Né? Essa coisa da retificação, às vezes os radiologistas falam aqui, ó, isso aqui é normal. Isso aqui para mim é uma imagem normal. Eu acho que tem retificação mesmo quando você vê o polo posterior, assim, ele está sendo empurrado mesmo para frente. Né? Aqui eu não considero uma retificação. Né? Mas isso, assim, é uma coisa um pouco subjetiva com isso aqui, né? Eu acho que deveria empurrar um pouquinho mais se você fala, não, tem uma baita retificação. Mas, assim, tênue desse jeito, eu não considero, não.
né? E, ó, a próxima imagem aqui, ó. Um tantinho mais para trás, ó. Um pouquinho mais para trás, né? Nervo espessado, né? E aqui, ó, a gente tem realmente a gordura tá um pouquinho sujinha, né? Principalmente aqui em volta do nervo óptico, do lado direito, no corte coronal. E aí eu tenho mais para mostrar para vocês. E aqui? Quem quer comentar aqui? Agora a gente está lá atrás. Dá para ver o nervo óptico mais intraorbitário chegando no canal e o nervo dentro do canal. Alguém? Tenho uma impressão de que ele está, parece que realçando, e esse realce vai caminhando até perto do quiasma óptico. Isso, depois tem mais um corte, é isso aí. É a Ana Laura, né? É isso mesmo, Ana Laura. Parece que ele lembra aquele padrão do MOG, que vai caminhando em direção ao quiasma óptico. Exatamente. Aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, só um instante, só a gente ver os comentários. Exatamente, é isso que você falou. Captando contraste à direita, na imagem de baixo à esquerda, isso. E um realce importante, tem realce. Aqui no T2 tem um pouco de alteração de sinal. Percebam a diferença entre o direito e o esquerdo. Aqui, ó. E aqui, ó. Tá? O direito tem um hipersinal aqui mais evidente agora. E aqui capta, nesse axial aqui, ele capta aqui, ó. Tem um pouco de captação na bainha, tem captação de contraste dentro de todo o canal óptico. E olha aqui, ó. Correspondência no coronal. Né? E ainda tem mais um corte para mostrar para vocês. Tá? Aí eu retrocedi um pouquinho mais, ó. Mais evidente ainda a captação de contraste aqui. Né? E ainda tem mais um corte, chegando pertinho do quiasma. Hipersinal, captação. Né? E eu acho que ainda tem mais um corte. Opa, não. E aí? E agora? O que vocês pensam? É neurite ou não é neurite? É neurite. E o que os achados radiológicos tem alguma implicação, esses achados radiológicos? Vamos dar uma resumida aqui no achado radiológico. Né? O que a gente tem? A gente tem um realce de uma extensão longa do nervo, a gente tem um realce da bainha do nervo, e a gente tem acometimento das porções posteriores, intracanalicular e intracraniana, principalmente. Vocês acham que isso pode ter alguma implicação? Seja mais específico, Bart. Implicação em que sentido? Implicação a partir dessa imagem, você tirar conclusões sobre outras etiologias. Olha lá, o pessoal está respondendo aqui. O Roma lembra MOG, Juliana também. MOG, neurite atípica tipo MOG, e o Marco também, neuromielite. É bom vocês pensarem nisso, porque tem que começar a ter MOG dentro do nosso rol de hipóteses, né? Assim, vamos dizer, não hipóteses, mas de aprofundamento de etiologia, na verdade, né? Porque o MOG, quando você vai olhar lá os trabalhos, mais de 50% dos MOGs se apresentam como neurite, né? Isolada. Então tem que saber.
Então tem alguma implicação, né? A gente neurite, exatamente, a neurite comum não tem um acometimento tão extenso, ó. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Né? Tem uma tabelinha aqui desse trabalho, é um trabalho bem interessante, eu recomendo que vocês leiam. Saiu no Current Opinion, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Na neurite típica, o acometimento ele é mais anterior, né? Ele pega porções mais anteriores do nervo óptico, enquanto que no espectro da neuromielite óptica, porções mais posteriores do nervo óptico, geralmente intracraniano, quiasma e trato óptico, inclusive, né? E o antimog, ele pega porções mais anteriores, mas ele pode chegar até ali um pouco, até a porção interorbitária, a intracanalicular, e até pegar um pouquinho da porção intracraniana, normalmente sem chegar, na maioria das vezes, sem chegar ao quiasma óptico. Ele pega segmentos mais longos, né? Então, na neurite típica, você tem um segmento curto, tá? Na neurite do espectro da neuromielite óptica, você tem segmentos longos e bastante posteriores, com quiasma e trato, inclusive. E no MOG, você tem segmentos longos, porém um pouquinho mais anteriorizados, e também tem essa característica do realce perineural. Né? Então, aqui, na verdade, essa nossa ressonância magnética, ela poderia apontar, tem coisas que apontam para as duas situações, tanto o espectro da neuromielite quanto o antimog. Né? Comentários? O Romário está perguntando, pode falar. IgG4, é isso ou não? É. Romário, o IgG4, ele dá um acometimento principalmente de órbita. Tá? Você tem um acometimento que até lembra muitas vezes um pouco um pseudotumor, só que de evolução mais prolongada, de subaguda crônica, com envolvimento de musculatura estrucular, com muito envolvimento de glândula lacrimal, né? Tem uma característica, essa eu nunca cheguei a ver na minha prática do dia a dia, que é o acometimento do nervo infraorbitário. Quando ele pode ter também um acometimento de perineurite, ele pode envolver um pouco a gordura ali da órbita e envolver, por consequência, o nervo. Mas, a maioria das vezes, quando ele dá neuropatia, é mais por compressão. É isso aí. No IgG4. É isso aí. Mas foi bem pensado. Bem pensado. Porque o IgG4, como o nome já diz, ele é uma doença inflamatória, mas mais de tecido conectivo. Então, você vai ver isso que o Bate está falando. Na órbita, e outra coisa também, paquimeningite. Então, outra coisa que ele pode dar também. E aí ele dá de novo como compressão. Então, você pode ter até um acometimento do nervo, mas não a neurite propriamente dita, ou seja, não é uma inflamação do nervo, vamos assim dizer. O nervo pode ir de carona, pega por tabela, mas a inflamação, o local primário da inflamação não é o nervo propriamente dito. Então, é diferente. Assim. Então, a gente não costuma ver no GG4 uma neurite isolada. Esse que é o que a gente quer dizer é isso. A gente vê neuropatia, como o Bate está falando, mas tem a imagem é diferente. Você vê lesões maiores do que só um realce do nervo óptico. Deixa eu aproveitar enquanto, não sei se alguém falou mais alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu me lembrei, eu até peguei aqui o artigo. É uma coisa que a gente fala pouco, é só um conhecimento a mais, não é nada excepcional, mas que é reforçando. O Bate, libera um pouquinho aí, depois você volta, só para eu mostrar. É para mostrar, reforçar isso, o quadro clínico desse caso que a gente está vendo. É um artigo. Liberou aí? Liberei. É um artigo do Ophthalmology. Foi? Tá indo, tá aí, tá aparecendo. Ok, ó. Então, é um artigo que eles estudaram
a relação, os pacientes com neurite, eles fizeram um estudo para correlacionar dor com algum achado de ressonância. Esse artigo, ele é de 2003, mas, enfim, foi do Ophthalmology, mas o que importa, se vocês olharem aqui, ó, os pacientes costumavam ter dor, principalmente quando acometia o segmento orbitário, ó. Então, quando, em contraste, ela foi ausente 20 vezes mais quando o orbitário não foi acometido, ou seja, então esse seu caso, ele teve o acometimento mais canalicular e intracraniano, certo? Isso mesmo. Então, assim, só para vocês verem que tem essa questão, por exemplo, eu já tive eu tenho pelo menos assim, de cabeça, eu lembro de dois, mas eu tenho um que claramente deu uma confusão danada, que ela teve um acometimento intracraniano, mas quiasmático, foi uma neurite quiasmática, que a gente chama, né, quiasmite, enfim, e como ela era uma senhora de 60 e poucos anos, foi atípico para a Dedel, mas ninguém acreditou que era neurite, entende? E ficou todo mundo dizendo que era neuropatia óptica isquêmica posterior, e eu bati o pé porque a paciente não tinha nenhum fator de risco. Neuropatia óptica isquêmica posterior não fica dando a Deus dará, né? Você tem que ter um evento, uma hipovolemia, aquela coisa. E ninguém pedia ressonância, pediram uma tomografia, e eu me lembro de eu pedir a ressonância e vi isso, que eu digo, vem essa alteração no quiasma, foi daí que eu fui estudar essa questão, porque eu fiquei também impressionado dela não sentir dor. E aí depois eu descobri essa questão, e eu me lembrei do artigo, foi exatamente esse artigo aqui que eu peguei. Então, só para dar uma reforçada no caso, de por que ele, embora ele tivesse, vamos dizer, essa dor, que no começo até parecia uma dor impressão, mas não era uma dor que piorava a movimentação, era uma dor diferente do que a gente está acostumado a ver na neurite. Volta lá, Bate. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Então, a característica radiológica chama atenção, né? Então, o paciente está se apresentando, na verdade, como uma neurite com algumas características atípicas, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista radiológico, né? Então, o diagnóstico é justamente esse, tá? O diferencial fica aí, é uma neurite, fica o diferencial para a gente fazer entre o anti-MOG e a antiaquaporina, né? Foram solicitados para o paciente o anti-MOG e a antiaquaporina, ele demorou um pouquinho para colher isso, sendo que nós ainda não temos o resultado disso. E o paciente foi encaminhado para o serviço de saúde ao qual ele era conveniado para uma pulsoterapia. Isso foi um pouco tumultuado, né, porque estava ali naquela fase vermelha, né, da pandemia, os serviços de saúde lotados, então foi difícil do paciente conseguir uma vaga para internação, demorou um pouquinho, mas ele conseguiu internar, ele fez a pulsoterapia. Eu não tive contato com ele depois disso, porque ele ainda não voltou comigo. Mas a esposa dele me mandou mensagem, falou que a visão dele melhorou no campo inferior, né? Claro, vou aguardar para depois a gente reexaminar e fazer o campo visual dele, e que o serviço de neurologia onde ele foi internado, eles compraram a ideia realmente do MOG e da antiaquaporina e fizeram o pedido. Estavam aguardando a coleta desses dois exames. O defeito altitudinal campimétrico, a Maria Lúcia falando, ó, fala mais a favor de NMO do que de MOG. Eu concordo com você, Maria Lúcia. É verdade. Mas a gente tem algumas características radiológicas que apontam algumas para MOG e algumas para NMO. Agora, o fato dele ter uma visão boa também poderia falar mais a favor de MOG, na verdade, e menos a favor de neuromielite. Né? Porque a neuromielite, normalmente, ela comete muito mais profundamente a visão. Então, estamos aguardando os resultados. Né? Muitos locais fazendo... Não, deixa eu ter um pouco de cara.
Tem um pouco de cada. Eu estou tentando lembrar aqui, infelizmente eu não vou lembrar de cabeça rapidamente, mas tem um artigo só que fala sobre isso. Não é uma coisa que ainda as pessoas falam muito, essa coisa do altitudinal em aquaporina 4. Pode falar, né? Mas tem isso. Tem um pouco de cada. Essa coisa, o Marcos está perguntando, muitos locais fazem aquaporina, mas o antimog não. É porque a aquaporina, ela já tem mais tempo, vamos dizer, viu, Marcos? Então, acabou que ela ficou mais popular. O antimog vai chegar lá. No começo também a aquaporina só fazia em um lugar só, e era super caro. E hoje, né? O antimog, hoje a aquaporina já tá fazendo em vários lugares pelo método CDA, né, que é o mais sensível, a um custo acessível. Não vou dizer que é barato, mas deve custar uns 400, 500 reais mais ou menos. O antimog, quem começou a fazer primeiro, se não me engano, foi o Einstein. E o Einstein manda, na verdade, o Einstein faz isso, ele manda os 2 exames lá para, se não me engano, para quem mais, ele manda para lá para fazer. O antimog, acho que estava custando 1.600, 1.800. O CDB faz aqui. Ele faz por um custo bem mais acessível, também em torno de uns 400, 500 reais. Mas aqui no CDB. Eu achei aqui o artigo. Libera para mim aí, Bate. O Lúcia, eu achei o artigo, não é aquaporina versus MOG, mas é neuromielite versus esclerose múltipla. Vou mostrar para vocês. Vocês sabem que eu não tenho o que fazer, eu passo o dia todo no PubMed, por isso que eu encontro essas coisas. Batistela um dia não é Bate, você perguntou. Eu não conheci isso aí, não. Eu não tenho o que fazer, pô. Eu passo o dia todo no PubMed procurando essas coisas. E tá olhando aqui, né, ó. E olha só que interessante isso aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Uhum. Ok, olha lá, ó. Então, NMO e multiple esclerose. Aqui. 10%. 5, tudo bem, é um número pequenininho, mas o que eu estou querendo dizer é que nenhum dos altitudinais teve esclerose múltipla. Então, casuística dele. Nessa casuística aqui. Né? Se você for olhar o escotoma central, é meio empatado, né? Mas aqui não, tá vendo? Não, então eu me lembrava desse artigo. E eles colocam isso no finalzinho, depois eles comentam sobre isso aqui. Que o altitudinal sugere um pouco de... Vamos ver aqui. Sugere um pouco de isquêmico. Aqui. Acho que é só isso mesmo. É só isso mesmo. Bom, deixa eu tirar. Então, vamos caminhar. A Ana Laura tinha levantado a mão, Ana Laura. Fala, Ana. É um high five aí, Ana? Bate aí. Eu acabei fazendo a pergunta lá no chat, se vocês têm o hábito, o costume de incluir a ressonância de coluna nos casos de paciente com neurite óptica. Ou só depois de algum achado como esse, por exemplo? Eu não. Também não. Eu também não. Eu não sei se é certo ou errado, mas assim, sinceramente, o que é que eu penso? Vamos lá. Não dá para saber se é certo ou errado, mas assim, se você pede um de crânio e órbita, já dá mais de 1 hora de exame. Se você faz coluna, que eles chamam de neuroeixo, vai quase a 2 horas de exame. Você fala assim, pô, mas qual o problema? Não é mórbido? Realmente não é mórbido, mas é uma questão prática. Eu realmente não acho que se você pedir vai fazer muita diferença. Então, eu vendo que é neurite e fazendo toda a investigação, eu sempre peço para um colega neurologista ver.
Então, assim, felizmente a gente tem uma relação muito boa com os colegas da neurologia, que são especialistas em neuroimunologia, doença desmielinizante. Então, 100% dos meus pacientes com neurite passam com, mesmo os que não têm alteração de ressonância no encéfalo, eu peço para passar. Se ele achar por bem pedir a ressonância de coluna, aí ok. Mas, enfim, eu não fico pedindo assim, a Deus dará. Não peço. Eu também, assim, o que eu vejo dos neurologistas é que eles falam assim, que a coluna, no caso da esclerose múltipla, é uma região que eles chamam de muito eloquente, eles usam essa denominação. Então, que é uma região muito eloquente, quer dizer, você pode ter algumas alterações e não ter radiológicas que podem ser importantes para o diagnóstico definitivo de esclerose múltipla e não ter muita sintomatologia. Ao passo que o acometimento de mielite, numa neuromielite ótica, geralmente você tem uma sintomatologia muito mais exuberante. Então, na fase aguda, se eu pergunto para o paciente, ele fala assim, não, eu tenho uma certa parestesia, tenho perda de força, ele tem outros sintomas neurológicos além da neurite, eu geralmente gosto de esperar o neurologista avaliar. É isso que eu faço. Mas quando está demorando muito, ou não só vai conseguir avaliação neurológica muito mais adiante, eu acabo pedindo, muitas vezes, para o paciente fazer a ressonância, fazer a ressonância de todo o neuroeixo. Mas, geralmente, eu deixo esse pedido para o neurologista fazer. Eu deixo ele primeiro examinar e depois ele pedir. Mas o que eu vejo mesmo sem sintomatologia, muitos neurologistas acabam pedindo por ser uma região ali eloquente, né? E no caso da neuromielite óptica, quando tem sintomatologia, a maioria pede. Quando não tem sintomatologia, uma parte pede, outra parte não pede. E mais algum comentário? Acho que é isso. E é isso aí, gente. Então, as mensagens. A gente tem uma neurite que, embora atípica, imitou uma noia no começo. Tá? Por que a gente deu esse nome aí? No pain, no gain. Né? Sem dor e sem sofrimento, sem diagnóstico de neurite. Né? O que, apesar daquelas características um pouquinho esquisitas, de um pródromo com embaçamento visual, de um edema de papila sem ter um disco de risco, o que mais chamou atenção mesmo, que apontou mais para a direção da neurite, foi a pressão que se transformou em dor, realmente dor. Esse foi o principal sintoma ao mudar o diagnóstico, a direção do diagnóstico do paciente. Né? Super obrigado pela presença de vocês todos. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui. Muito bom. Comentários Muito mais bom. aí, Fred? Não, isso ficou, só o Pedro colocou aqui, geralmente pedimos ressonância de coluna, talvez, eu acho que é isso, né, Pedro? Porque o que acontece? Especialmente se a gente está suspeitando de uma doença desmelinizante. Justamente porque dependendo, se a gente já tiver alguma outra lesão, para você fechar pela disseminação, por exemplo, no espaço. Ou no tempo, dependendo da lesão. Se for por outra causa, até que não. Muito bom. É isso. O Pedro é oftalmologista ou Não, neurologista? o Pedro é neurologista. Sou Obrigado. R3 de neuro. Obrigado, Pedro. Isso que eu falei, eloquente, fala mesmo? Eu já ouvi esse termo. Fala. Fala, né? Então tá bom. Obrigado, Pedro. Eu vou colocar aqui depois, deixa eu colocar, antes de terminar aqui, deixa eu colocar essa referência do campo visual, que aí quem quiser pegar, essa da dor eu acho que é mais interessante, mas essa daqui da referência, deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. Essa é do campo visual altitudinal, tá? Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. De novo, o caso clínico a gente faz, o embate a gente gasta energia aqui para fazer, para participar mesmo. De novo, nenhuma raridade, hein? Vocês estão vendo. Tem gente que fica chateada, viu, Bastela? Porque a gente não coloca aqui análise genética.
Deus me livre. A gente faz neuroftalmologia da rua, não é essa neuroftalmologia de congresso, não. Deus me livre, morro de medo disso. E assim que eu souber do follow-up desse paciente, em outra oportunidade eu falo para vocês. É que é uma coisa muito recente, né? Ana, obrigado. Viviana, Marco, pela presença. Romar, participação é muito boa também. Marina, Ju, Stephanie. Pedro, mais uma vez, obrigado. Pedro, sinta-se convidado. Você, como todos os neurologistas, enfim, abrilhantam bastante a nossa discussão aqui. Afinal de contas, metade disso aqui é neurologia. Lúcia, mais uma vez, obrigado também. Participe mais quando você estiver por aí. Tati, Matheus, obrigado pela participação também. Não, Laura, obrigado. Se tiver alguém que eu não falei, Renata, Kelma. Muito bom. É isso, pessoal. Então, assim. Lúcia, obrigado. Semana que vem, se tiver caso, a gente coloca no Instagram. Caso contrário, na outra semana, daqui a 2 semanas, a gente faz de novo essa discussão. Vamos ver se a gente consegue manter essa regularidade a cada 2 semanas. Bom, mais uma vez, obrigado. Bom fim de semana. Bate, mais uma vez, meu irmão. Obrigado, hein? Obrigado, Fredão. Até a próxima. Forte. Obrigado. Um abraço para todos vocês.